Olá pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com você duas características que eu vejo aqui na vida de Abraão no capítulo 18 de Gênesis. Olá, eu sou Abraão Soares, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo a esse vídeo. Se você ama a palavra de Deus e deseja um acompanhamento, um devocional, uma reflexão bíblica, seja bem-vindo a este canal, assista esse vídeo até o final. Olha só, no capítulo 18 de Gênesis, estou fazendo a leitura aí no livro de Gênesis, né? No Antigo Testamento estou lendo Gênesis, no Novo eu estou lendo o livro de Romanos. Mas o que eu achei interessante nesse capítulo 18 é que mostra duas características que muitas vezes nos faltam nesse tempo que nós vivemos hoje. A primeira característica é quando mostra que Abraão ele tem uma visita inesperada, né, de três homens que na verdade eram seres celestiais. Um deles era a teofania de Deus, a presença de Deus em forma humana. E a forma como Abraão recebe esses homens é que nos chama a atenção. A gente vê que ele corre, pede para os homens se sentarem numa sombra. O texto relata que era um momento de mais calor do dia e eles colocam eles naquela sombra, esperem. Ele traz água, ele pede para Sara preparar pães com a melhor farinha que ele tinha. Ele pede para um dos seus empregados preparar carne, trazer é, é, o leite, a coalhada. Então, uma das características que eu vejo na vida de Abraão nesse texto aqui, capítulo 18, é a hospitalidade, ser alguém hospitaleiro. Obviamente que essa é uma característica da cultura do Oriente. Desde a antiguidade, no Oriente, as pessoas eram hospitaleiras para receber viajantes, amigos, parentes, né, conterrâneos, aqueles que estavam passando. Mas nos nossos dias, nós vivemos dias, às vezes, até tão violentos, tão inseguros, que, obviamente, que não é para a gente abrir a nossa casa e receber, sabe, todo tipo de pessoa, qualquer pessoa que diga que veio da parte de Deus e a gente precisa recebê-los, porque isso pode ser até falta de sabedoria nossa. Mas por outra parte, às vezes nós exageramos até demais. Quando, por exemplo, nós nos fechamos, não no sentido apenas no sentido fechar nossa porta, de nos trancarmos dentro do nosso mundo, da nossa casa, mas como nós tratamos o nosso próximo. É tanto que a gente é perceptível que a gente vê que muitas igrejas hoje são igrejas de show, são igrejas assim que as pessoas não têm mais comunhão umas com as outras, perderam o senso de responsabilidade com o próximo. Então vão àquele culto, ninguém as conhece no meio daquela multidão, participam, recebem aquela palavra e volta para casa, mas muitas vezes não tem nenhum processo de discipulado ou de participação daquela pessoa na comunhão com os irmãos, na comunhão com aquelas pessoas. Isso é prejudicial. Acho que a hospitalidade, a comunhão, ela é necessária. Quando a gente vê em Atos, lá em Atos capítulo 2, a igreja crescia, mas o resultado do crescimento vem antes, quando diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão, né? Então o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos a partir dessa hospitalidade mútua, né? E repito, desta comunhão. A igreja ela é uma comunidade de fé. Precisa haver essa hospitalidade um para com os outros, né? Então essa é a primeira característica
que nós vemos aqui no capítulo 18 de Abraão. No capítulo 18, nós vemos isso na vida de Abraão, né? E também de estar servindo ao Senhor com o melhor que ele tem, de servir a Deus, de entregar ao Senhor o melhor que ele tem. Então, muitas vezes nós estamos vivendo de forma tão apática, de forma tão insensível para a presença de Deus. Nossos louvores, as orações, já são aquelas palavras vazias, repetidas, parecendo uma reza, né? Que a gente não consegue mais ser sensível à voz do Espírito Santo, saber que o Senhor está naquele ambiente, poder se prostrar e servi-lo a Ele de todo o nosso coração. Segunda característica é quando o Senhor vai falar com ele a partir do versículo 16 e revela para ele o plano da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas quem estava nessa cidade era o seu sobrinho Ló, sua família. Então, Abraão ele começa a fazer uma intercessão, né? E aí é interessante que ele vai mostrando as quantidades de pessoas. Senhor, se o Senhor encontrar 50 justos dentro dessa cidade de Sodoma, o Senhor pouparia essa cidade? E aí o Senhor vai dizendo para ele, né, que sim, não iria destruir se houvesse 50 justos. Pelos 50 justos não destruiria a cidade. E aí ele vai decorando, e se houvesse 40, e se houvesse 30, e se houvesse 20, né, até chegar no número de 10, e o Senhor não destruiria por amor dos 10. E então ele intercede tanto pela família dele como pelos moradores daquela cidade. Outra característica que nós vemos na vida de Abraão é a característica de intercessor. Além de ser hospitaleiro, é intercessor. Sabe? As pessoas da nossa cidade podem resistir até a nossa palavra, tentar resistir à palavra de Deus que está sobre a nossa boca, os nossos familiares, os nossos parentes, mas eles não poderão resistir às nossas orações. De quando nós intercedemos pela vida deles, pela salvação deles, sabe? Esse mundo vai de mal a pior muitas vezes. A Bíblia diz que o mundo jaz maligno. E o futuro é a destruição, é a condenação dos ímpios. Que nós possamos fazer como esse papel de Abraão, não apenas de Abraão, nós vemos isso na vida de Moisés e de tantos outros que foram intercessores de destaque na Bíblia. E o maior de todos, o Senhor Jesus. Jesus é o maior intercessor e esse é o ministério que ele tem nesse exato momento nos céus. A Bíblia diz que ele intercede por nós. E que possamos assim também interceder pela nossa cidade, pelo nosso país, pelos governantes, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Não nos fecharmos. Deus, já está garantida a minha salvação, eu sou de Cristo, então não preciso fazer mais nada. Precisamos ser hospitaleiro e precisamos ser intercessor. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele nos dê esta graça, esta fé de podermos estar em comunhão com os nossos irmãos, servir uns aos outros como para o Senhor e também ter esta graça de orar e interceder pelo próximo, tá bom? Principalmente pela salvação da nossa família, da nossa cidade. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.